Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é para tirar uma dúvida, é um questionamento, uma dúvida de uma grande amiga, Cida. Um grande abraço para você, Cida. E a dúvida é sobre um transtorno de personalidade. O transtorno em questão é o transtorno dissociativo de identidade, que dentro dos quadros psiquiátricos, eu diria que o transtorno dissociativo de identidade, na minha opinião, é o transtorno mais intrigante, é o transtorno mais, a palavra é intrigante mesmo. É um transtorno, claro, é um transtorno, mas para as pessoas que estudam os fenômenos mentais, que estudam as pessoas ligadas à psicologia, à psiquiatria, o transtorno dissociativo de identidade é algo assim extremamente intrigante, misterioso. Eu realmente eu sou fascinado por esse tipo de questão. Mas o transtorno dissociativo de identidade é o famoso transtorno de personalidade múltiplas. É muito mais conhecido como transtorno de personalidades múltiplas, que se caracteriza por um indivíduo que tem duas ou mais personalidades. Duas ou mais personalidades. Cada personalidade é distinta uma da outra. Cada personalidade tem suas preferências, suas características, suas singularidades. Tudo isso em um indivíduo. Tudo isso em um indivíduo. Existem vários casos na literatura médica, vários casos que foram largamente estudados, estão registrados na literatura médica. Alguns desses casos foram transformados em filmes. Existem alguns filmes aí sobre esse transtorno, filmes, claro, baseados em fatos reais. Então, é um transtorno de personalidade extremamente curioso, extremamente complexo, porque o cérebro do indivíduo, de alguma forma, por N razões, ele cria várias personalidades. Cada personalidade distinta uma da outra. Isso acontece, na grande maioria das vezes, na infância, e na grande maioria das vezes acontece porque o indivíduo, ainda na infância, se depara com situações muito difíceis, traumas repetitivos, situações extremamente traumáticas que se repetem. Então o cérebro da criança, por uma medida de defesa, desenvolve várias personalidades, várias, para lidar com aquele problema, para tentar até superar aqueles traumas, aquelas situações que a criança vivencia. Então, a causa mais aceita, pelos pesquisadores e estudiosos, é que o indivíduo vivencia traumas na infância e isso propicia ao cérebro criar várias personalidades. Obviamente que essas personalidades elas tomam forma, elas começam a surgir a partir da adolescência, da juventude, e em algumas pessoas, quando não existe um tratamento, essas personalidades acompanham a pessoa a vida inteira. Então, imagine você que uma única pessoa possua 20 personalidades. Dentre elas, você pode ter aí criança, pode ter personalidades com gêneros diferentes, personalidades do gênero masculino, personalidade do gênero feminino, crianças, jovens, adultos, idosos. Então são várias personalidades com características únicas, singulares. E isso é um grande problema para a pessoa, obviamente, e para os familiares dessa pessoa, porque você está conversando com a pessoa agora e 10 minutos depois uma outra personalidade assume a mente dela e uma outra pessoa completamente diferente, que não se lembra o que estava conversando com você antes, não sabe nem quem é você. E uma coisa interessante que acontece no TDI, transtorno dissociativo de identidade, TDI,
Tem casos que a pessoa tem consciência das várias personalidades. Tem casos que a pessoa tem consciência e sabe das personalidades que existem ali, que compõem toda a organização psicológica dela. E tem casos que a pessoa não tem consciência de uma personalidade, não tem consciência das personalidades, ou seja, uma personalidade não sabe da existência da outra. É um fenômeno assim extremamente intrigante, né? Como uma pessoa pode ter várias personalidades. E cada personalidade, uma personalidade assume o comando a partir de gatilhos. A pessoa, por exemplo, a pessoa tem uma determinada personalidade que está aqui atuando, e de repente acontece uma situação, a pessoa escuta uma determinada frase, acontece um determinado evento em volta dela, que serve como um gatilho para despertar uma outra personalidade que está no inconsciente. Aí essa outra personalidade assume, e a que estava antes, ela é retirada da consciência e vai para a inconsciência. E a outra personalidade assume. Então, é um transtorno muito complexo, não é comum, é raro, não é comum, é um transtorno que você não... Eu mesmo eu tenho 18 anos de formado, e em 18 anos eu atendi no máximo 5 casos de TDI, no máximo 5 casos. É bem verdade que de um tempo para cá eu não atendo mais, eu não faço mais esse tipo de atendimento. O meu trabalho seguiu um outro caminho. Hoje eu ajudo pessoas a atingir seus objetivos, eu ajudo pessoas a encontrar, né, a direção da própria vida e atingir os seus objetivos, a dar o melhor de si. Eu ajudo pessoas a expressar o seu potencial máximo. Então, transtornos de personalidade, hoje eu já tenho um bom tempo que eu não estou mais trabalhando nessa linha. Mas nos meus 18 anos de formado, eu devo ter atendido aí pouquíssimas pessoas com esse transtorno. Para quem não conhece, é muito estranho você se deparar com uma pessoa que tem um TDI. É muito estranho. Você se lembra logo daquelas ideias do espiritismo, de espíritos obsessores, porque existem personalidades, tem personalidades que falam que é o próprio demônio. Tem pessoas que assumem uma determinada personalidade que diz, eu sou... Aí fala um nome lá escabroso e a voz fica diferente, o olho vira, tudo isso acontece. Então, quando você é inexperiente, vem logo a ideia de casos de obsessão espiritual, mas na verdade é um problema, um transtorno de personalidade. Então, Cida, se você tem uma dúvida de algum amigo seu, de algum parente, que você acha que está tendo, ou que tem esse tipo de problema, olha, o diagnóstico não é fácil. Eu sugiro a você que convença essa pessoa, esse seu amigo, seu familiar, convença essa pessoa a procurar um bom psiquiatra, conversar com esse psiquiatra para que ele possa fazer um diagnóstico. E repito, não é um diagnóstico fácil, não é algo fácil. Então eu sugiro a você que convença essa pessoa, porque de repente a pessoa começa com alguns sintomas leves, e esses sintomas eles vão se agravando ao decorrer do tempo, e realmente pode chegar a um transtorno, um TDI. Então eu aconselho você a convencer a pessoa a procurar a ajuda de um profissional, ok? Um grande abraço, qualquer dúvida é só mandar aqui a pergunta que eu vou tentar ajudar, ok? Abraço a todos e até o próximo vídeo.